nada, tenho que dizer que estou muito feliz com você estar aqui, né? Muito especial você trazer esse conteúdo com tanto carinho, né? Da nutrição, do olhar nutricional para o materno-infantil. Então, assim, é um carinho mesmo que você está me ajudando a fazer nas pessoas que têm dificuldade alimentar, que têm dificuldade, essa coisa do acham que é só o peso, né? E está sempre muito além do número da balança. Então, assim, eu tenho que te dizer que eu estou muito feliz, de verdade, e gratidão por você estar aqui, dividindo um pouquinho da sua trajetória profissional, né, de todo o seu conhecimento, de toda a sua bagagem aqui com as pessoas. Então, eu fico muito feliz. Obrigada, viu? Aline, eu que agradeço imensamente o convite. Já tem um tempo, né, que a gente está tentando marcar um horário. Graças a Deus deu certo. Estou imensamente feliz de vir aqui hoje falar um pouquinho para vocês do meu trabalho. Eu sou nutricionista materno-infantil, sou fascinada por esse mundo e vejo muitas mamães aí sofrendo de ansiedade, de depressão, e eu percebo que além da alimentação tem que ter algo a mais, né? Terapia holística, que auxiliam tanto nesse processo de autocuidado com as mamães e com seus filhos também. Com todos, né? Com todos, seus familiares dentro de casa, para equilibrar a rotina de todos. E assim, é muito legal você falar disso, né, Ana? Porque eu queria que você trouxesse até um pouquinho, assim, do cuidado nutricional com cada fase da mulher, sabe? Como é que é o olhar da nutrição? Porque a gente sabe que, e eu tô na casa dos 40, então assim, não é a mesma coisa que quando eu tinha 20. Mas também não é uma tragédia. Só que as Não, mas pessoas têm essa coisa do olhar trágico, né? Eu tô ficando mais velha, metabolismo, isso e aquilo, tem muitas dúvidas. Eu queria que você trouxesse um pouquinho desse assunto pra gente. vamos lá, Aline. Eu gosto sempre de citar 4 fases da vida da mulher. Vamos considerar uma mulher em idade fértil, começando a partir daí. Vamos começar então pelo período menstrual, que é um período, né, de TPM que afeta tantas mulheres. E esse período ocorrem muitas mudanças de humor, depressão, irritabilidade, retenção de líquido. Então ocorre um aumento da progesterona nessa época. E o que acontece? A diminuição da serotonina também ocorre nesse período. E isso leva muitas vezes as mulheres a consumirem mais alimentos, principalmente aqueles que são ricos em açúcares e carboidratos. Pois a serotonina que está baixa, que é um hormônio do bem-estar, está em baixa. Então, vamos lá, nessa fase, pessoal, de nutrição, de período pré-menstrual. Eu sempre indico para as mulheres consumirem nessa época alimentos que são ricos em triptofano, que auxiliam nesse aumento da serotonina para a mulher se manter mais equilibrada emocionalmente e, consequentemente, ao se alimentar, para não haver exageros, certo? Então, alimentos que eu indico: chocolate 70%, também não precisa deixar de comer o chocolate. Eu sempre gosto de incluir nos meus planos alimentares exatamente para as pessoas, não só as mulheres, para os meus pacientes de uma forma geral, para perceberem que ter uma alimentação saudável com equilíbrio, você pode manter alimentos também que nem sempre são considerados tão saudáveis, né? Isso auxilia muito mais no processo, principalmente de perda de peso. Então, eu indico nessa fase o chocolate, 70%. Lógico, tem que ser um chocolate de qualidade também. Banana, tomate, batata doce, castanhas, que são alimentos ricos em triptofano que auxiliam nesse processo. Segunda fase importante na vida das mulheres, que é a gestação, né? Que é a área materno-infantil tanto amo e auxilio tantas gestantes a melhorarem a qualidade da alimentação para desde aí elas poderem passar para os seus filhos, começarem os bons hábitos alimentares desde a gestação, até antes da gestação, para que elas façam saudável. Em geral, nessa fase, Aline, as mulheres necessitam em torno de 300 calorias a mais do que elas comem na normalidade. É lógico que nem todas as mulheres conseguem consumir a mais essas calorias, porque tem mulheres que enjoam muito, têm aversão a alguns alimentos e outras já sentem muita fome. Por isso, hoje na nutrição, nós encontramos um equilíbrio de 300 calorias para auxiliar uma gestação saudável, considerando os nutrientes essenciais,
principalmente aqueles ricos em cálcio, né, que são os laticínios, os vegetais verdes escuros, e ácido fólico também, que é uma suplementação desde antes da gestação para a formação do bebê. Então, nessa fase também, eu indico alimentos como citei anteriormente, do leite, laticínios, couve, brócolis, acelga, feijão, frutas, verduras de formas variadas para auxiliar também no equilíbrio para uma gestação saudável. E é legal você estar falando isso, Ana, porque assim, tem muita gente que às vezes está gestante e eu vou dizer a minha experiência com berinjela. Adoro. Por que eu tô falando disso? A gente, muitas das vezes, tem a mania do não gosto, porque quando lá atrás os nossos pais fizeram a introdução alimentar e tal, nos foi ofertado de uma forma que a gente não desenvolvesse esse paladar. Mas até aí tudo bem. Quando a gente tem, assim, eu não gosto do alimento, sei lá, vou falar da berinjela, que foi a minha experiência, ela e o quiabo. Não gosto desse alimento. Ah, mas peraí, eu não gosto desse alimento como? Quem fez, que tempero. Eu costumo dizer que na vida adulta a gente tem que pensar como criança, né? Nesse sentido. Porque assim, praticamente. como é que eu experimentei esse alimento? Que tempero que tinha? Né? Porque tem gente, quando a gente fala de alimentação, de nutrir, né? Do nutrir, acha que é tipo, comida saudável é comida ruim sem tempero. Né? É um mito que as pessoas trazem e é legal você estar colocando isso, essa questão por fase e o que a pessoa ganha, né? O que ela ganha de ter uma gestação tranquila, que é o que toda mãe busca, né? Quando eu atendo os pacientes, as crianças, Aline, quando eu converso com eles, eles já têm uma idade para expor como funciona a rotina na casa deles. Quando eles me dizem, eu não gosto, aí eu já pergunto, você não gosta ou você não conhece? Exatamente como você muitas vezes não conhece uma cenoura em formato, cenoura ralada, cenoura fatiada, cenoura amassada, de várias formas, cortes e sabores também, cores e sabores. Então, eu acho extremamente importante isso, os pais terem paciência de experimentar também junto com os filhos. Eu tenho muitos pacientes que começam a ter bons hábitos a partir do momento que têm filhos. Porque eles abrem a mente exatamente para se alimentar de forma diferente do convencional, né? De como os nossos avós nos ensinaram. Que só tipo de tempero específico, a carne era só de uma forma de apresentar. Criar a forma de apresentação de todos os alimentos. Travou um pouquinho. Verdade. E aí é qualquer fase da vida. E aí é legal esse movimento, né? Do entender cada fase da vida. Ana, caiu? Tá aqui com a gente? A internet está travando dela, está travando um pouquinho. Vamos esperar ela voltar. Mas é legal isso, porque é muitas das vezes o que me leva a fazer tal comportamento e o quanto eu me fecho para aquilo. E tudo isso tem um ganho, quando a gente fala de terapia holística, por exemplo, tem um ganho, até naquele não que eu digo para o alimento mais saudável e aquele sim que eu digo para um alimento que às vezes não é tão saudável assim. E esse sim, muitas das vezes, para um alimento não saudável, é o que a Ana travou. Ela travou, mas ela deve estar voltando. Estou só esperando ela voltar. Mas é para que vocês não percam o conteúdo. Ela caiu. Ela vai voltar. Muito bem. Obrigada por avisar. Vanessa, que delícia ter você aqui. Oh, Priscila. Opa, visualizar a Ana aqui. Transmitir ao vivo com ela. Aqui! Ela tá me dizendo, aqui, tipo, me salva, eu tô aqui, me pega de volta. Né? Pronto! Aí. Eu passo vergonha em todas as minhas lives.
Eu não sei, Ah, mas isso não é vergonha nenhuma. Isso é quem a gente depende. Assim, aqui em casa eu já troquei tipo a 1000 vezes de fornecedor, 1000 vezes. E assim, é a internet no Brasil, infelizmente, né? Quem acompanha as lives sabe que é uma droga quando isso acontece, né? A gente fica aqui numa empolgação falando do conteúdo, mas faz parte e tá tudo certo. esse É para todo lado. para todo lado. Então, assim, tá me ouvindo? Eu não te ouço. Ouve agora. Ah, ela vai sair e entrar de novo. Beleza. Muito bem. Então, assim, o que a gente estava falando, né? Dessa questão do o que tem a ver com o meu cérebro, essa história toda. Deixa eu só aceitar a Ana aqui. Peraí, que aí vocês vão entender o porquê que muitas das vezes vocês não conseguem seguir uma dieta. Ela tá aqui me dando tchauzinho. Moe! Aê! Ana? Peraí, mexi aqui no Oi, tô negócio. te ouvindo. Tá me ouvindo, Aline? Ouvindo. Mas fala de novo, porque eu acho que eu. Então Ah, tá. agora tá. Que parte que a gente parou? Tava falando Da fase da de forma de gestação, dos 300 das 300 calorias a mais, né? Que a mãe acaba precisando ingerir para alimentação. nutrir melhor. Isso, de apresentação, ótimo. Da apresentação pro pequenininho, né? Que está desenvolvendo aí, conhecendo os alimentos. E muitas vezes a gente esquece que ele está na fase da descoberta, né? Não me ouve? Oh, céus! Não? Vamos fazer mímica, brincadeira. Hã? Vamos fazer. Eu não sei falar em braille, tá? Uba e entra de novo. Enfim, e aí essa coisa tudo que a Ana tá falando dessas fases da maternidade. A Aline, ela tá aqui falando agora, deixa eu ver o que que ela tá falando. Deixa eu ver o que que ela tá. E aí, assim, ela só vai fazer vocês entenderem ao longo do que a gente for conversando o porquê que muitas das vezes seguir uma dieta é tão difícil. Minha internet não tá colaborando. Faz parte, tá tudo certo. Deixa eu orientar aqui. Voltei, pronto, vamos lá. Transmitir ao vivo com Ana. Ver se ela aceita o convite. E aí as pessoas começam a acreditar que tá tudo. Aê! Eu tô te escutando. Eu até deixei editado aqui, ó. Minha internet não tá colaborando. Vamos Não, tentar então agora. vamos lá, vamos lá. Faz o seguinte. Faz uma história aqui que a gente volta depois. Vou Sem tentar problema. gravar, porque esse meu aqui, eu não sei se é o celular, se é a internet, eu nem sei mais o que é que tá dando errado. Estava falando era em relação A a aceitação da criança, da forma de apresentação. Uhum. alimentação faz toda a diferença, não só para as crianças, mas também para toda a família. Então, pegar o mesmo alimento e ver as variadas formas que eles podem ser apresentados para as crianças, para despertar o interesse das crianças e também dos pais, que Uhum. na grande maioria começam um processo de reeducação alimentar a partir do momento em que se preocupam com a alimentação dos seus filhos, certo? E aí é legal você falar disso, Ana, porque tem uma coisa meio subentendida aí, né? Por exemplo, eu viro pro meu filho e falo assim: toma aqui giló. Sabe? Uma coisa assim, tipo, eu detesto giló e falo, toma aqui o giló. Né? E tem toda uma leitura que a criança faz que não é só do ofertar, né? É de como aquilo faz parte também da vida da cotidiano da família, do tamanho da influência que muitas das vezes um descontrole de vício por açúcar causa, tem reflexo na criança. Então é o Isso. que você falou, o que você trouxe mesmo, é todo um conjunto, né, que precisa ser trabalhado. Aline, eu percebo muito os pais hoje em dia manterem aquela tradição antiga, que é do aviãozinho da comida na boca da criança. Isso é um dos piores fatores para despertar o interesse de uma alimentação, seja do qualquer tipo de alimentação, desde uma fruta que a criança goste ou um alimento novo.
a criança, quando ela vê que vem algum alimento na sua direção de uma forma forçada, né? Mesmo que os pais estejam ali energeticamente bem, tranquilos, ela tende a Uhum. ficar. Por isso que hoje Hum. os profissionais da nutrição materno-infantil indicam um método novo, que é o método BLW, que é um método que a criança consome com as próprias mãos. Então, a criança tem esse Hum. acesso, né, com as texturas, as cores, pegarem, terem esse conhecimento. Isso auxilia muito mais a criança ter um interesse maior por alimentos novos e também a consumir aqueles que ela já tem costume. Então, é forma Hum. também dos pais oferecerem para os filhos. Igual você falou do jiló aí. Pode ser que a criança não goste do jiló se o pai colocar na boca, mas se você colocar para o seu filho comer e ele pegar, e ele sentir, ele visualizar aquele alimento, as chances dele consumir são muito maiores. Então, esse Essa eu não autocuidado é sabia. a forma de apresentar para os filhos, né? Para ter mais sucesso, não só com ele, Uhum. com toda a família. Porque os pais realmente ficam bastante estressados quando seus filhos não comem. Né? Isso gera um transtorno, um estresse muito grande, suga as energias dos pais, principalmente quando a criança não se alimenta bem e não dorme bem, e aí vira todo um transtorno na vida da família. Então, tudo é questão de calma, atenção e se colocar no lugar da criança. E é um olhar mais amoroso e cuidadoso consigo também, né, Ana? Porque, igual eu falo assim, a nossa geração é uma geração, né, minha, sua, é uma geração nova no quesito comunicação com a criança, porque antes era cala a boca e faz o que eu tô mandando. E era assim, era uma educação pelo medo, era uma educação pelo respeito à autoridade de pai e mãe. Não que hoje não seja uma autoridade, não que eu não vá educar minha filha e falar o que pode, o que não pode, mas a gente é nova nisso. E às vezes a gente lê, né, toma conhecimento através da literatura, não dá para perguntar, por exemplo, para os nossos pais, porque eles eram uma outra geração. A nossa está fazendo aquela divisão. Chegou o momento do divisor de águas. Então, esse momento do divisor de águas, ele judia muito das pessoas, das mães. E eu me coloco nesse meio. Por quê? Você quer seguir aquela cartilha do que você leu com parte na comunicação positiva, nananã. Cara, e eu sou terapeuta, e eu escorrego com a minha filha, e tá tudo certo, porque antes de ser terapeuta, antes de ter conhecimento, eu sou ser humano. E Exato. é esse olhar que eu falo que as mães precisam ter para consigo. E trazer você aqui está sendo muito especial. Eu falo, Aline, que hoje o primordial para uma boa criação dos filhos é ter um tempo de qualidade. O tempo de qualidade faz toda a diferença. Eu sei que a maioria das mães trabalham o dia todo, perdem muito tempo no trânsito, reuniões estressantes. Cada um tem uma rotina de trabalho diferente. Mas se você Uhum. tem 1 hora de qualidade do dia com o seu filho, isso vai fazer toda a diferença em tudo. No sono da criança, na alimentação, em todas as fases da vida da criança. Então, se policiar quanto a isso, em relação a esse tempo, que é bastante precioso. E aí quando você fala, por exemplo, beleza, da fase da maternidade, criança nasceu, eu tenho algumas clientes que já estão na fase ali dos 45, 60 anos, né? Isso. Qual Bom, tipo de cuidado que ela pode ter com relação o que ela precisa de nutrição, não de restrição. As pessoas têm que dividir de uma vez por todas a restrição da nutrição. Restrição, aí eu falando, né, de forma terapêutica, ela estimula o cérebro. O cérebro não entende o não. Ele exato. não entende o não, como ele não entende o cinza. Então ele não entende o não. Se eu falo, não vou comer isso porque eu não posso, não é porque eu não quero. Tem uma diferença de comunicação muito grande. Ele vai tendenciar e ele vai fazer aquele comportamento. Porque tudo isso está ligado numa forma inconsciente. Eu não estou falando de inconsciente, de ai, vamos meditar todos juntos aqui. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de inconsciente, de primitivo do meu cérebro. E ele vai fazer aquilo porque aquela parte está ligada à garantia da sobrevivência da espécie. Bom, Aline, vamos considerar então a parte ali da mulher que ela chega, uma fase muito marcante, que é o período da menopausa.
Vamos considerar, resumidamente, 3 fases. Então, eu mencionei o período pré-menstrual, gestação, Uhum. agora vamos falar da menopausa. Esse momento, as mulheres precisam se manter bastante ativas, hidratadas, consumir alimentos que contenham isoflavonas, que são encontrados na soja, que auxiliam nesse processo para as mulheres passarem bem por esse processo da transição do corpo, né, a menopausa. Uhum. Uhum. Ação de vitamina B12, vitamina D. Então, procurar auxílio de um profissional da nutrição para poder equilibrar nutricionalmente os alimentos específicos. Não é escutar como a sua mãe passou, que a vizinha indicou. Cada pessoa tem um tratamento especial, individual. É Não legal você estar falando disso, Carol. Ana, desculpa até estar te cortando, mas olha só que incrível. Geralmente, quando as pessoas vêm para o meu atendimento e tal, eu não sou nutricionista, são áreas completamente diferentes, por isso eu te convidei. Ela fala assim, mas eu posso pegar a dieta da minha amiga que deu certo? aí. Aí eu falo, não, a sua amiga tem outra funcionalidade. Você precisa de um profissional de nutrição que vai entender como você funciona, que fase da vida você tá. Então, assim, por isso está sendo muito rico você trazer esse conteúdo. Porque é bem isso, trazer essa. Eu costumo dizer o seguinte, que a informação ela gera liberdade. Isso. Liberdade, liberdade de escolha, liberdade de discussão, de não ficar simplesmente presa eu costumo brincar assim, na síndrome do jaleco branco. Por exemplo, eu como terapeuta tenho uma autoridade, você como nutricionista tem uma autoridade, a pessoa simplesmente fica com aquela informação. Não, eu gosto de dar liberdade e dar um tio Google mesmo, muitas das vezes, no sentido de alguma informação que a gente passa. Porque é isso que gera liberdade de escolha. E quando você escolhe, é sempre muito melhor quando você escolhe. Porque aí sim, age no inconsciente e a pessoa fala assim, poxa, aquele fulano ali é magro e não faz esforço para ser magro. Não precisa de esforço para ser magro. Exato. Foi bom você ter mencionado isso, que eu ia até te fazer uma observação, né, em relação ao cérebro. O que ele tem a ver com a minha dieta? Você exatamente respondeu aí. O que o cérebro tem a ver com a dieta? Então, cada pessoa entender que ela é única e que ela tem o momento dela, que ela tem a importância dela para procurar um profissional e ser atendido de forma individual e ter muito mais sucesso. Os profissionais da nutrição, os terapeutas hoje, eles têm esse olhar, um olhar especial para os pacientes, para auxiliar no processo, que vai ser muito mais um processo de qualidade maior. Sim, Então, porque somos um sistema, assim, por exemplo, é um sistema único. Antigamente, muita gente falava assim, olha, problemas de casa, você deixa em casa, problemas do trabalho, você não leva para o trabalho. Lá, lá, lá. Cara, isso é retrô. Porque assim, somos seres sistêmicos, somos seres integrados. Então a gente precisa, quando a gente fala do olhar nutrição, porque o que eu quero do meu corpo. isso. Se eu quero só me sentir gostosa na frente do espelho, também não tem nada de errado com isso. Mas se eu quero me sentir, ter energia, por exemplo, eu tenho uma filha de 1 ano e 9. Se eu quero ter energia para correr atrás da Helena, que é uma espoleta, O Dois Pet também. então você sabe bem o que eu estou falando. Então, assim, se a gente quer energia para correr atrás desses guri, cara, esse é o objetivo. E para isso eu tenho que estar com o corpo nutrido, livre da contaminação do açúcar, porque o açúcar ele é como se fosse uma droga, ele gera vício, ele gera serotonina, ele gera um ciclo dopaminérgico bombástico dentro do corpo, dá um tesão mesmo, aquela coisa de, ai, que delícia. Só que esse tesão é igual o galo, dura 2 segundos. Tipo, passou, vem a culpa, vem aquele monte de coisas que, enfim. Adequada dura um tempo maior e você está nutrindo seu corpo e sua alma com nutrientes ideais, né? Por isso que eu falo, sempre é importante prestar atenção nesse processo de autocuidado. Primeiro, se amar, se aceitar, para você ter disposição suficiente para lidar com o próximo, seja dentro de casa, com os seus filhos, com os seus pais, com os amigos. Então, cuidar de si mesmo para estar bem, para poder ajudar o próximo. Então, a alimentação, ela auxilia muito. A terapia, ainda mais. Os dois juntos auxiliam de forma muito satisfatória. Então,
A pessoa, primeiro, eu falo que ela tem que aceitar que ela precisa de ajuda. Muitas Ó, vezes. a Vanessa está colocando aqui, ó, meu sonho é ficar sem açúcar. Se é, e eu penso assim, e eu penso não, e isso é um fato. Tudo que a gente sonha, se a gente teve a competência de sonhar com algo, seja o que for. Primeira coisa, não julgar o tamanho do meu sonho. Beleza, tenho o sonho de viver sem açúcar. Se eu sou capaz de sonhar, eu sou capaz de concretizar. Porque tudo que a gente usa aqui, ó, copo, caneta, caderno, né, como chama isso? Marcador, isso nasceu do sonho de alguém. Isso. Alguém projetou. Antes de colocar no papel, projetar, testar tinta, testar aquilo, veio do sonho. Então, isso assim, e isso tá ligado diretamente no cérebro. Só que muitas das vezes existem vários sabotadores que quando a gente fala de tudo que você está falando, assim, sabe, ô, Ana? Algumas pessoas falam assim, mas para mim é muito difícil, eu não consigo. Isso. Aí é que está o grande X da questão. Aí eu não consigo. O grande X da questão está aí. Porque o que me leva a fazer o que eu faço, mesmo que aquilo que eu estou fazendo não me traz felicidade, como, por exemplo, a Vanessa colocou a questão do açúcar. Caramba, se o meu sonho é viver sem açúcar, e eu quero viver sem açúcar por isso, aquilo, ela tem os motivos dela, e a gente sabe que valor nutricional do açúcar é zero, assim, é Verdade. lixo, açúcar é lixo. É lixo. Ah, quer dizer que eu não como açúcar? Como? Ok, É mas a irritante. questão não é o que eu penso sobre. Então, assim, se aquilo que a minha escolha é oposta àquilo que eu estou realizando, tem um ganho inconsciente. Isso. Isso a gente chama dentro da terapia dos sabotadores, né? O sabotador, algumas pessoas acham assim, meu sabotador sou eu mesma. Sempre somos nós mesmos. Mas a mesma mão que tira quando a gente está se afogando, também é a minha. Porque não adianta a Ana falar tudo que ela está falando, eu dizer tudo que eu estou dizendo, se você que está do outro lado, está assistindo a live, não pegar no seu braço e te tirar de onde você está se afogando. Exato. Só que isso, no você mesmo, te tirar de onde você está se afogando, não é sozinho, não significa que é não buscar por ajuda. E isso não é sinônimo de fraqueza. Porque por muitas das vezes as pessoas são taxadas como, não, eu não vou procurar ajuda, porque, né, isso aí, o que vai pensar de mim? E olha, eu tenho e falo isso com muito carinho, com muito prazer. Eu tenho clientes que são psicólogas, eu tenho clientes que são nutricionistas, eu tenho clientes que são terapeutas. Por quê? Um cardiologista não cuida do coração? Ele não precisa de auxílio? Então, assim, o fato de a gente ter conhecimento literário, conhecimento como você estudou, busca curso, faz isso, amei o nome do Merenda Maneira. Aquilo é sensacional. Você não podia ter criado um nome melhor para os lanches. Depois eu quero que você fale um pouquinho do Merenda Maneira. E aí, assim, é achar que por eu ter conhecimento literário, né, tipo conhecimento estudei para, me eduquei para, eu consigo alterar algo que também é inconsciente. Ok, eu não consigo. E tá tudo certo. Tá tudo certo. E por que eu não consigo? Porque é inconsciente. Porque as nossas verdades, elas são verdades dentro de mim e eu não sei muitas das vezes como questioná-las. Eu só altero que aquilo que é verdade dentro de mim, por exemplo, não consigo me ver livre do açúcar. Isso virou uma verdade dentro da Vanessa. Não consigo. Cara, e sinto muito. Ou não, a gente acredita nisso. E sinto muito. Enquanto isso não for trabalhado, ela vai continuar. Não vou me ver livre do açúcar. Essa crença limitante nos impede, né, de alcançar nossos objetivos. Então, se eu acredito que o açúcar faz parte da minha vida, eu tenho um sonho de tirar, não, mas eu não consigo. É difícil para mim. Tem o café da manhã, tem o sorvete, tem a casa da minha mãe, que ela só faz o café com açúcar. Aquele bolo que ela faz, não tem como. Então, realmente, como você falou, pegar no braço e falar, peraí, eu que vou tomar conta da minha vida, eu que vou tomar as rédeas da situação. Então, querer é poder, sim. Quando a gente decide, traça uma meta em relação a isso, a alimentação, é possível realizar, seja na nutrição, seja no momento de terapia. Então, tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. Principalmente quando você já se aceita. Você aceita que você está vivendo aquilo e que realmente precisa mudar. E é lindo você falar a palavra aceita, e a gente só precisa alinhar um conceito da palavra aceita.
Aceitar uma condição, as pessoas tendem a pensar que eu vou me conformar com isso. Não. Aceitar uma condição é entender a condição na qual eu estou, aí eu olho para a minha condição e olho para o meu sonho. Bem, a minha condição é essa, eu estou, sei lá, 20 quilos acima do meu peso, eu não consigo me ver livre do açúcar, tá acontecendo isso, estou num relacionamento assim, tenho um filho que está assado, sou uma profissional assim, ok? Essa é a minha condição. E aí eu miro o que eu quero. Aí sim, aí as coisas começam a fluir. Porque enquanto eu fico presa aqui embaixo, essa é a minha condição, tenho que aceitar essa condição? Não necessariamente. Porque se é uma condição que incomoda por qualquer motivo, seja porque eu sentei o botão da calça fica apertado, ou seja porque eu não saio mais de casa, que são condições extremas. Seja ela qual for. Olhar para si mesmo, né? E ter consciência do que realmente faz mal. E mudar isso. Procurar ajuda, gente, é sempre o caminho. Sozinho pode ser possível, mas quando você tem profissionais ali que estão habilitados para te auxiliar, o sucesso é muito mais garantido. E o tempo, né, do sofrimento, não precisa ter sofrimento, né? Agora, Não precisa. não precisa. As pessoas acham, atrelam a uma reeducação nutricional Uma dieta tenho que é dieta, a maldita palavra. grande, né? Ela já traz um sofrimento, a pessoa fica deprimida, porque já tem aquela ideia, aquela crença de que dieta é tirar tudo que você gosta. Eu, nos meus planos alimentares, uma das primeiras perguntas que eu faço é o que você gosta de comer, que eu vou manter na sua dieta. A não ser que te faça mal e a gente tem que tirar por um tempo, mas eu vou fazer de tudo para tentar manter 3 vezes por semana que seja, 2, 1, mas você não vai ficar sem consumir. Então, esse é E o caminho. isso no cérebro faz uma diferença, A assim, uma diferença absurda. perda de peso ou de ganho de peso, de massa muscular é muito... Você se torna mais equilibrado e você consegue atingir muito mais rápido. E de forma com que você vai conseguir manter. Por E assim, muitos... exata, por isso que não fica difícil manter, porque é uma Exato. escolha. Existe uma diferença muito grande entre o que eu escolho versus o que me impõe, aí seja socialmente, seja o profissional que eu acredito, porque eu sigo aquela linha XPTO, mas se eu escolho, aí é natural. É É natural. natural, né? Muitas pessoas me perguntam assim, poxa, mas como é que você faz para se manter magra? Você não come, deve comer nada, né? Pelo contrário, eu como arroz, feijão, pizza de vez em quando, entendeu? Exato. Tudo, né? Gosto de chocolate. Então, assim, tem nada de errado com isso. Mas esse conceito da restrição, da punição, que faz a diferença. Então, assim, e agora em tempos de confinamento, né, Ana? Assim, o que você pode dar de dica, de repente, de pulo do gato para as pessoas que estão aqui? Bom, se policiar, como funciona a sua rotina alimentar em casa? Mães que têm filhos, que estão em casa agora, que a tendência é se alimentarem muito mais vezes ao dia, em maior quantidade. Então, estabelecer horários para as refeições em família. Incluir alimentos que são alimentos de verdade, evitar os industrializados, evitar comprar esses industrializados já vai trazer um benefício muito grande para a rotina alimentar. Consumir o que é de verdade te dá uma saciedade maior. Se permitir de vez em quando algo que não é tão satisfatório, que não é tão saudável, tudo bem. Como você falou, uma pizza ou um sanduíche uma vez por semana. Fazer em família. E procurar também os profissionais que hoje são habilitados a auxiliar de forma online. Hoje os nutricionistas já estão autorizados, terapeutas holísticos, né, já podem auxiliar nesse processo online. Então, ficar atento ao seu meio. Porque eu percebo isso, Aline. As pessoas, até o almoço, já fizeram 3 refeições. Porque não tinham como preencher o restante do tempo. Então, procurar outras atividades no decorrer do dia. E definir os horários certos para se alimentar. Fazer uma atividade física, se possível, voltar para a academia. Já tem algumas academias que já abriram suas portas. Então, procurar isso, a atividade, ler um livro, se permitir a um trabalho novo. Então, fazer... Você falou preencher.
Preencher. Essa é a palavra. E aí eu queria que cada um que está passando por aqui, por essa live, pensasse do que eu tenho me preenchido. Entendam assim, todo o excesso, todo. Ah, Aline, mas todo, porque poucas vezes eu uso essa palavra. Todo, nada, nunca, sempre, mas todo. Todo processo de excesso é oriundo de uma falta. Isso. Todo. Exato. Todo. Então, E assim... a ação é fácil de preencher consumindo mais alimentos. E aí eu vou e engulo aquilo, tento me preencher, só que Depois, aquilo, lembra que eu falei que dura 2 segundinhos? Porque esse exato. ciclo de dopamina, ele dura 2 segundinhos. Aí eu faço aquele, ai, que gostoso. E aí o momento que eu faço esse, ai, que gostoso, vem uma enxurrada de pensamentos, de sentimentos que só me colocam mais para baixo. E aí, muitas das vezes, quem não compulsionava antes do coronavírus começa a estabelecer comportamentos compulsivos. Exatamente. Por quê? Porque está querendo preencher uma preocupação, uma falta, porque assim, gente, é real. O que a gente está vivendo é real. Né? Os problemas, o que eu chamo de é real? É real que agora em Brasília a gente toma multa se não sair com a máscara. É real que a gente está sentindo falta, teve Dia das Mães aí. Está Exato. sentindo falta dos nossos pais, daquela socialização. É difícil para todo mundo. É real que, por exemplo, a minha filha, que só tem 1 ano e 9 meses, não entende. E todo bebê que passa na rua, ela é louca com criança. Ela quer ir atrás e fala, neném, mamãe, neném. Ela quer tocar, ela quer pegar, ela quer se aproximar e não pode. Então, assim, tudo que a gente está vivendo, toda essa angústia, toda essa ansiedade, ela é real. Mas comer, buscar engolir isso, não ajuda. Não ajuda. Leva a gente num caminho, na verdade, que a gente inconscientemente não sabe o resultado. Conscientemente a gente sabe. Se eu comer muito açúcar, carboidrato, eu engordo. Mas lembre-se do seguinte, não é um caminho, como é que eu vou dizer, racional. Não é um caminho racional. O que eu quero dizer que não é um caminho racional? O fato de eu respirar, por exemplo, agora, tô aqui respirando, falando, né, falando igual o velho da cobra, que eu falo muito, e tô respirando para não morrer. Isso é sistema de sobrevivência. Comer é igual. E aí eu vejo muita gente, sabe, Ana, falando assim, ah, mas é porque eu não tenho força de vontade suficiente. Ah, mas é que, poxa, tá ali o plano alimentar, mas ele é muito difícil. A partir, né? Hã? Já começa a se sabotar a partir daí. Exatamente. E aí isso, assim, é inconsciente, não é porque a pessoa quer. É inconsciente. Então, uma das coisas que eu queria assim, se eu pudesse gritar para o mundo assim e falar, gente, pelo amor de Deus, para de achar que você é incompetente na hora de seguir uma dieta. Para de achar que é porque você não tem força de vontade. A força de vontade ela é uma força finita, ela acaba. Então eu não posso pautar meu processo de reeducação alimentar, o meu processo de nutrição em força de vontade. E você falou de palavrinha chamada desejo. Eu fui anotando algumas palavrinhas que é bem isso. Desejo. O que você gosta? Exato. Tem que O que manter. você gosta? Porra, isso é assim, é isso. E aí, o que você gosta? Qual a frequência que você usa? O que isso está te trazendo de retorno? O cérebro funciona assim, beleza. Nessa conversa aqui, por que tem essas pessoas que estão passando e ficando pela live? O que eu estou ganhando aqui? Isso, o cérebro ele funciona assim, eu tô ganhando o quê? Eu tô ganhando informação, a Ana tá trazendo milhares de informações aqui que são riquíssimas, tá sendo uma troca deliciosa, e beleza, eu tô ganhando alguma coisa do lado de cá. Gente, e é isso, é isso. Com o processo de perda de peso também não adianta, não adianta. Ah, mas aqui, ó, você vai fazer uma dieta de, sei lá, X mil calorias, eu não sou nutricionista, então não entendo quantas calorias, X mil calorias aqui, e você vai comer só folha de alface e peito de frango. Qual a probabilidade de uma dieta dessa dar certo? Não dá certo. Impossível, nunca vi dar certo. Então, eu até vejo os meus pacientes se surpreenderem com essa pergunta, porque ela não é uma pergunta muito convencional nas consultas. Como assim o que eu gosto? Você vai colocar o que eu gosto? Claro! Eu tenho que colocar, eu quero te presentear no seu plano alimentar com o que você gosta de comer. E você tem esse direito. E quando você coloca o que ele gosta,
qual a probabilidade dele seguir aquilo que ele gosta? 100%. 100%, né? Porque o paciente, ele já tem consciência de que ele já come o que ele gosta diariamente, depende do que ele gosta, né? Ou, como eu falei, uma vez por semana, duas. Então, ele já vai esperar uma semana inteira para comer uma fatia de pizza. Diferente se eu colocar só folha de alface e proteína, ele vai ficar louco e a chance dele comer sanduíche ou pizza todos os dias é muito maior. E isso gera essa restrição que a gente está falando, isso é muito sério, tá, gente? Porque isso gera no cérebro uma ansiedade que vocês não têm noção. E Vocês agora, não têm noção. de pacientes com ansiedade, sofrendo exatamente por estar em casa e não saberem preencher o vazio, preencher a rotina diária. Eu tenho paciente que me relatou que dorme mais de 10 horas durante o dia. Prefere dormir para não ver o que está acontecendo. Eu me surpreendi Putz. quando atendi um paciente assim. Então, prefere dormir, preencher esse vazio dormindo e depois comendo, desencadeou o processo aí de distúrbio alimentar, consumindo mais. Isso acaba levando, pode levar a síndrome metabólica, né? Que é a condição de risco de aumentar a doença cardiovascular, hipertensão, diabetes. Ainda mais considerando agora que a gente está entrando na época do frio, do inverno. E a tendência ainda é maior de se alimentar mais. Uhum. E de se hidratar menos também. E isso aí gera um transtorno muito grande na vida das pessoas. A possibilidade, então, delas se tornarem pessoas, né, com propensas a essa síndrome metabólica também é muito maior, além da questão de ansiedade. Isso acaba destruindo todo o seu processo alimentar, o seu processo de... Como que eu posso dizer, Aline? Processo de... De indivíduo, de vida mesmo, né? Porque é isso que é. Quando a gente cuida da alimentação, tem sempre um propósito. Por exemplo, por que para mim é importante me alimentar bem? Para mim, Aline. Para mim é importante me alimentar bem porque eu não quero que a minha filha passe pelo que eu passei, por exemplo. E eu tenho energia para acompanhá-la. Eu quero ver netos. Exato. E ela só tem 1 ano e meio. Então, né? Lógico. Então, assim, pensando lá na frente, assim, o que eu quero? Eu não quero que ela, como eu, que cheguei a 125 quilos. E só quem passa pelo processo de ganho de peso, chega ao peso que eu pesei, sabe do que eu tô falando. Por mais que alguém te olhe, você sempre acha que está te olhando te criticando, você acha que está te olhando te julgando, você acha que está te olhando porque... E quando alguém se interessa por você, por exemplo, seja num relacionamento e você está gordo e se sente inadequado, você fica assim, deve estar me zoando. Então a gente é um indivíduo simples, mas muito complexo. O que eu chamo de simples? Simples porque quem passa pela situação e está ainda vivendo nesse momento, não acredita na simplicidade que eu falo. Falar, tá falando porque ela já passou, tá falando porque ela tem domínio. Não, é simples porque o cérebro tem um padrão. Um padrão de funcionamento. E esse padrão de funcionamento é que faz muitas das vezes sabotar. Mesmo você... Tô vendo aqui a Vanessa falando, super ansiosa, está restrita a certos alimentos, é muito difícil, mas busca estar sempre policiando certos alimentos. Sim, e assim, tem que se tomar, tem que olhar e qual é a história que se conta aqui atrás. O que eu chamo de aqui atrás? Sempre falo aqui atrás, né? Como se fosse mesmo uma vozinha que fica aqui. E isso está ligado no cérebro reptiliano, que é um cérebro primitivo que faz com que eu esteja falando com você e respirando, e o meu fluxo sanguíneo não para, as coisas continuam funcionando aqui, ó. A minha digestão continua funcionando, meu coração continua batendo, tá tudo funcionando. E eu tô aqui com a minha atenção voltada para cá, ou seja, a minha parte de neocórtex está aqui voltada para conversar, em construir raciocínio, construir pensamento, né, e manter a coerência do assunto, mas a outra parte que está aqui, ó, tá funcionando sem eu pensar para que ela funcione. Entende? Então, assim, isso é muito rico e tá trazendo esse conteúdo, assim, de verdade. Tá sendo incrível e eu tô muito feliz porque o intuito é assim como o seu, sabe? Essa liberdade que as pessoas construam para a vida, porque a gente é um indivíduo como um todo. É exatamente o que você falou. Não é só o valor nutricional. Beleza, como é que eu como um todo funciono? E tá tudo certo. Exato.
Aline, foi um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Pena que não dá mais tempo para eu falar um pouquinho mais, né, da nutrição materno-infantil, que é um assunto que eu acho que é muito válido. E nós pais, né, responsáveis por crianças, nós temos que entender que esse processo, ele tem muito mais resultado quando nós damos atenção desde a primeira infância ali dos filhos. Então, eles tendem a crescer muito mais saudáveis. Então, olhar a partir de agora diferente para os filhos, para as crianças que moram na mesma casa, cuidar das crianças de agora. Porque se elas se alimentarem bem, se elas tiverem consciência de que a alimentação ela pode ser feita com qualidade, ela pode ser feita de forma leve, os bons hábitos serão para o resto da vida. Que é bem isso, né, Ana? No sentido de, mas olha para a família às vezes do lado, que tá lá fazendo um piquenique, aí tem coisinhas cozidinhas, tem umas coisinhas diferentes, mas como, né? Como é aquilo? Aquilo é o normal. Que é normal para quem? Para aquela família. É assim, muitas das vezes a gente está atendo do o que é normal para minha família. Porque às vezes eu vejo muita gente no sofrimento vindo até mim falando assim, mas eu só quero ser normal. Eu só quero comer normal, eu só quero ter uma vida normal. Primeira coisa, qual é o conceito de normal? Primeira coisa, qual é o conceito de normal? O que não está legal para você, que para você não está ajustado e não está normal? Ver isso inconsciente e já começarem a ter uma alimentação totalmente desregulada desde a infância, né? Ana, eu de verdade eu ficaria nem sei quanto tempo falando com você e trazendo esse conteúdo, porque ver o amor que você fala, né, da nutrição materno-infantil, vendo o tamanho do conhecimento que você tem no assunto. Então, assim, se alguém tiver qualquer dúvida, pode me chamar. Depois você só me diz qual o telefone que, se eu puder, que eu posso, para as pessoas que vão me perguntar sobre o seu telefone, que eu posso falar. Mas antes da gente encerrar, 2 motivos eu queria que você falasse do Merenda Maneira. Primeiro, que já é maneiro pra cacete o nome, Merenda Maneira. Eu queria que você falasse, porque muitas das vezes eu vejo as pessoas falando assim, Merenda Maneira é só para escola. Não, não é só para escola. Eu queria que você falasse um pouquinho do Merenda Maneira. Gente, eu sou produtora também de conteúdo digital voltado para a parte de nutrição materno-infantil, saúde da criança e saúde da mulher. E recentemente eu lancei um livro online chamado Merenda Maneira. O que é ele? Ele é um livro onde eu dou orientações. Tô sim. Tá travando o Oi. vídeo, mas eu tô te ouvindo. Peraí só um pouquinho que agora voltou o vídeo e tá travando a sua voz. Mas você tá ouvindo? Não, eu não estou ouvindo, mas fala de novo. Faz assim, ó, derruba e entra de novo, só pra gente falar com o pessoal. Acho que vai ser legal eles saberem do merendeiro. É bem legal mesmo. Esse Merenda Maneira, eu achava que era só, tipo, quando for pra escola, arruma merendeira, né? Porque antigamente tinha esse negócio do merendeiro. Aí ela já voltou. Mas tá ligeira, bichinha. Transmitir ao vivo. Transmitir ao vivo. Pronto. Pronto. Aí voltou agora com voz e tudo. Aí Certo. está... Merenda Maneira, gente, é um livro online com cardápio, com receitas, com os que eu chamo mandamentos de ouro, que são as bases de uma alimentação de qualidade na infância, orientações nutricionais, tudo em relação à alimentação saudável para crianças em idade pré-escolar. Por isso que algumas pessoas confundem se é só para escola. Não. Para crianças em idade pré-escolar e escolar. São lanchinhos saudáveis, receita com lanches saudáveis, lanches de qualidade, riquíssimo em variedades de nutrientes, para os pais conseguirem preparar esses lanchinhos para os filhos, de forma com que as crianças participem desse momento, entendam ali que desde a infância é possível eles começarem também a entender o mundo dos alimentos e a escolher os alimentos que querem que façam parte da sua rotina. Então, o objetivo do Merenda Maneira é fazer o envolvimento da criança na cozinha e fazer os lanchinhos saudáveis, sejam os lanchinhos para consumir no café da manhã, no café da tarde, também para toda a família, não tem uma restrição que é só para crianças, lanchinhos que são, né, indicados para a família e também para levar para a escola. Lanchinhos que podem ser
levados na lancheira, que suportam um tempo maior se forem armazenados em uma lancheira. Então, tudo pensado nesse mundo da nutrição infantil, levar para um piquenique, levar para casa de algum parente, enfim, preparar a merenda mesmo, desde em casa até o momento que for sair. Então, lanchinho de qualidade e também combinações de cardápios. Eu vou comer uma fruta com qual prato principal? Qual o lanchinho principal? Eu posso tomar o suco também? Ou eu posso tomar ou só água? Então, para os pais entenderem como fazer essas combinações equilibradas para os seus filhos consumirem esses lanches que as crianças tanto adoram. E também Que carinho. contar de uma forma lúdica, para que isso também desperte o interesse das crianças a mais em consumir alimentos assim tão, que eu falo que são tão preciosos, tão simples da gente preparar no nosso meio. E você falou uma coisa muito legal, simples, né? Muitas das vezes as pessoas têm o preconceito de falar, ah, mas eu vou comer esse aqui porque é mais rápido e esse aqui vai me dar muito trabalho. Eu acho que você desmistifica isso, né? Trazendo a galerinha para a cozinha, né? São muitas vezes receitas tradicionais, só que com toque a mais de um nutriente a mais para enriquecer esse alimento. Então tem desde bolinhos, muffins de legumes, nuggets caseiros, para não precisar comprar aquele industrializado. Aquele forma, né, de preparo para fazer o congelamento, para consumir em outras refeições, hambúrguer caseiro, pãozinho. Ai, que delícia. Então, tudo simples de fazer. Muitas preparações são lá que eu peguei do livro de receitas que minha avó me deu. Ah, que gracinha! Por isso que eu senti o amor daqui. Senti o amor daqui. Nada como comida de vó, né? Exato. Um toque a mais de ingredientes que trazem benefício para a saúde. Muito bem, que linda. Ana, obrigada, de verdade. Já deixo registrado aqui ao vivo, da gente ver se a gente consegue fazer outras vezes, porque para mim foi riquíssimo poder trazer você, né, uma autoridade falando efetivamente da sua especialização, do seu, né, de uma forma tão simples, porque eu acho muito interessante essa coisa da simplicidade. Algumas pessoas querem trazer conteúdo de uma forma complexa e, na verdade, a outra pessoa às vezes nem está entendendo o que a gente está falando. Então, trazer a informação que liberta, trazer esse desmistificar da nutrição, para mim foi, né, muito prazeroso estar aqui com você. Obrigada de verdade, viu? Mais uma vez, Aline, obrigada pelo convite. Espero voltar mais vezes para nós podermos falar um pouquinho mais desse mundo materno-infantil, saúde da criança também, fazer uma live focada. Vai ser legal. E aí já temos um próximo conteúdo, saúde da criança. Saúde da criança vai ser massa. Muito bem. Nós já entramos, saímos algumas vezes, mas teve um público que ficou fiel aqui também. Então, verdade. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Ana que está aqui, que delícia ter você. A sua xará. Ana está aqui, que legal, Laís. Gente, obrigada mais uma vez. Um beijo grande no seu coração. Fica com Deus. E vocês se liguem no que ela trouxe, viu, gente? Aproveita esse conteúdo e coloque na prática. Beijo, beijo. Tchau, tchau.